Estamos de volta, essa é a TV Nazaré, canal 53. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, nos seus smartphones, iPhones, enfim. Nesse segundo bloco, nós dedicamos a 2 episódios muito importantes que aconteceram esta semana. Uma delas, o deputado Souza Neto e toda a Assembleia Legislativa, a sugestão, a ideia, a proposição foi de Souza Neto, para conceder o título de cidadão maranhense ao mineiro Dom Belisário, da arcebispo metropolitano de São Luís, e que, no seu jeito mineiro de ser, foi até muito discreto no seu discurso, citou até grandes autores durante o seu discurso, mas de uma forma muito comedida. Ele é muito quieto mesmo, muito calmo, muito discreto, o que, aliás, foi citado naqueles que usaram a tribuna para falar sobre ele. Gentilmente, a Assembleia Legislativa nos cedeu as imagens de uma matéria da repórter Sabrina Aires, que traz um pouco do que aconteceu exatamente na quinta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença de muitas autoridades, logicamente de padres e todos os membros de igreja, de leigos que estiveram por lá, pessoal da Justiça, os próprios deputados e outros, a imprensa de um modo geral. Uma casa cheia para fazer essa homenagem e colocar esse título de cidadão maranhense a Dom Belisário. Vamos acompanhar essa matéria cedida gentilmente pela Assembleia Legislativa, reportagem da jornalista Sabrina Aires. A proposta de entrega do título de cidadão maranhense ao arcebispo da região metropolitana de São Luís, Dom Belisário da Silva, foi de autoria do deputado Souza Neto, que da tribuna, emocionado, destacou a trajetória do líder da Igreja Católica no Estado. Dom Belisário é uma pessoa sem palavras, porque tem muito serviço prestado a toda a Igreja Católica no Brasil. E depois de ser consagrado arcebispo de São Luís, tem feito trabalhos extraordinários. Eu fiquei surpreso por saber que ele ainda não tinha recebido essa comenda, esse título, na verdade, de cidadão maranhense. E que fiquei muito feliz, porque além de ser um bispo franciscano, meu nome de batismo ser Francisco e ter um Papa Francisco, eu acho que foi o destino que Deus quis colocar na vida da gente. Muito feliz pela essa mais do que merecida homenagem e título de cidadão maranhense ao Dom Belisário. Nascido em Carmópolis, interior de Minas Gerais, Dom Belisário está na Arquidiocese de São Luís desde 1999 e já foi vice-presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, entre 2011 e 2015. Em seu discurso, o arcebispo falou do orgulho em receber o título e ser o mais novo cidadão maranhense. Agradeço de coração esse gesto de delicadeza e bondade a mim proporcionado por esta Casa Legislativa. Minha gratidão dirige-se de modo especial ao deputado Souza Neto. Durante todo esse tempo eu me sinto muito bem acolhido, no Maranhão, e me sinto feliz também. E eu acho que esse momento de hoje é um momento de coroamento, como é que a gente diz? É realmente um momento que manifesta que realmente eu me sinto bem e que as pessoas me acolheram bem aqui no estado do Maranhão. O plenário ficou lotado com a presença de deputados, amigos, lideranças católicas e a comunidade religiosa em geral. Parabenizo o deputado Souza Neto e toda a casa que faz esse reconhecimento. E eu sempre digo que é bom reconhecer as pessoas quando elas estão vivas. O trabalho pertinente, a contribuição que dão para o Maranhão. E Dom José Belisário, desde que aqui chegou, bispo de Bacabal e já há alguns anos bispo de São Luís, tem sido uma referência no campo da fé, da religião, mas também com intervenções no campo da sociedade, da economia, mostrando a posição da igreja a favor de um mundo mais justo e de um Maranhão cada vez melhor, mais crescido e menos desigual, é o que a gente espera. E tanto é que Dom Belisário já foi vice-presidente da CNBB, atualmente é vice-presidente do Conselho de Bispos da América Latina, mostra que ele tem uma posição de destaque no episcopado mundial e que também é uma pessoa de destaque no cenário maranhense. É um reconhecimento devido e a gente agradece à Casa Legislativa por reconhecer Dom José Belisário, cidadão maranhense. Acompanhou exatamente esses momentos em que a Assembleia Legislativa agora faz de Dom Belisário um cidadão maranhense. Ele que já está ligado definitivamente à história, já havia feito um grande trabalho lá em Bacabal
e de lá acabou vindo para São Luís do Maranhão. Nós vamos aqui pedir aqui para a produção me separar um momento do discurso de Dom Belisário, em que ele agradecia da tribuna esse título concedido a ele pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos acompanhar um trecho do discurso de Dom Belisário. Agradeço de coração esse gesto de delicadeza e bondade a mim proporcionado por esta Casa Legislativa. Minha gratidão dirige-se de modo especial ao deputado Souza Neto, propositor dessa honra a mim concedida. E eu acrescento também pelas palavras tão bondosas que ele pronunciou neste momento. Acontecimentos marcantes em nossas vidas nos sugerem um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Aprendemos com a liturgia católica que memória e esperança caminham sempre juntas. Aliás, também as ciências humanas, as ciências do comportamento, nos lembram que alguém qualificado de desmemoriado está muito perto da psicose, da loucura. Nenhuma pessoa, nenhum povo pode desconhecer sua história. É olhando para o passado que podemos nos animar a construir o futuro. Retomo hoje alguns pensamentos referentes à realidade sociopolítica brasileira, que me acompanham desde minha adolescência, desde meus estudos de filosofia e teologia. A partir das primeiras décadas do século XX, surgiram vários estudiosos que se propuseram a pensar o Brasil. Que país é este? Qual sua identidade? Por quais processos de formação tem passado? Qual o seu futuro? Eis algumas interrogações que se propuseram a responder. De nascimento, sou cidadão das Gerais, das Minas Gerais. De Minas, podemos dizer ao menos duas coisas. Em primeiro lugar, que é um plural. Minas não é apenas uma. Minas são muitas. E, em segundo lugar, com Tancredo Neves, devemos dizer que Minas não pode radicalizar, pois de um lado está São Paulo, está o Sul industrializado e dinâmico, e de outro está o Nordeste, que já foi próspero e enfrenta sérias dificuldades. Hoje, graças à benevolência desta casa, torno-me, de fato e de direito, um cidadão maranhense. Como cidadão de Minas, como cidadão do Maranhão, como cidadão brasileiro, quero hoje renovar minha fé inquebrantável no futuro deste país. Mineiro, como ele só, muito comedido nas palavras, como você pôde observar. Mas há um momento em que foi citado no encerramento da solenidade, houve uma espécie de quebra de protocolo em que o deputado Eduardo Braide conta uma história em que ele, na juventude ainda, fazendo parte de movimentos estudantis, ele e um outro grupo de companheiros se aventuravam ainda de Belo Horizonte à noite para o Rio de Janeiro, fazendo uma espécie de caravana protetiva para aqueles colegas que estavam sendo expulsos do Brasil, ou melhor, estavam quase na iminência de serem presos, que eram levados para o Rio de Janeiro, para o aeroporto, para que pudessem seguir para outros países. O Eduardo Braide foi buscar essa história no túnel do tempo de tantas e tantas histórias de Dom Belisário. Esteve diante de uma série de ações, sempre buscando essa ajuda humanitária a tantas e tantas pessoas ao longo de um tempo muito longo. Muitos episódios também foram citados na véspera por Lavané a respeito desse tema. Nós vamos agora trazer um momento do Dr. Lavané, em que ele responde a perguntas ou fala mesmo durante o período da sua conferência a respeito desse tema, um tema que é tão importante para todos nós que vivemos agora. Lamentamos, inclusive, a ausência da própria do pessoal
da imprensa que poderiam perder uma grande oportunidade de falarem, de ouvirem um homem que foi um dos responsáveis pelo impeachment do presidente Collor. O discurso dele e depois ele fez o lançamento do livro Memória e Compromisso, a participação dos cristãos na redemocratização do Brasil e a anistia política. Vamos lembrar que foi uma promoção exatamente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís. Vamos acompanhar alguns momentos, algumas falas do Dr. Lavaner no encontro de quinta-feira no auditório Fernando Falcão. Vamos conferir. Quando ele deveria se apresentar de maneira presente, de maneira cidadã, de maneira a dar confiança ao povo brasileiro, de que a Suprema Corte, por exemplo, é capaz de pôr ordem na casa, a Suprema Corte muitas vezes tem se omitido nessa missão constitucional que tem. De modo que o Poder Judiciário, do qual nós advogados fazemos parte, o Poder Judiciário ora peca porque não preenche a sua jurisdição, ora peca porque é leniente, é tolerante com excessos que o próprio Poder Judiciário pode fazer. Eu me refiro, por exemplo, aos excessos da Lava Jato. Não somos contra a Operação Lava Jato, que se apure quem prevaricou, que se apure quem fraudou o dinheiro público. Não somos contra que se investiguem as pessoas que são culpadas, ou pelo menos se supõem culpadas, mas que tudo isso seja dentro do devido processo legal, que é uma garantia da Constituição. E fora da Constituição, Dom Belisário, não há salvação. Eu sei que não há salvação em outras áreas, mas também fora da Constituição não há salvação. Na hora que a gente começa a flexibilizar, o que se quer flexibilizar é a CLT, se quer flexibilizar a lei da partilha do petróleo brasileiro, mas quando se quer flexibilizar a Constituição, aí sim é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque estão mexendo naquilo que é muito importante, que é a pedra angular do nosso Estado democrático. E nós tenhamos uma república, tenhamos uma Constituição, tenhamos um país, tenhamos um Estado que funciona. Então, o fato de sermos um Estado democrático, muito bem, democrático sim, é um governo, é um Estado que respeita o povo, que respeita a opinião popular, mas é um Estado democrático de direito, ou seja, o direito informa, o direito dá a seiva, dá a estrutura, dá aquilo onde a musculatura do país se aguenta. O Brasil reflete hoje uma crise terrível que se abate sobre todo o mundo a partir da década de 80, de 1950 até 1980, segundo um autor que está muito famoso atualmente, que escreveu um livro, O Capital, Thomas Piketty. Esses anos são chamados dos 30 anos gloriosos, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A desigualdade no mundo diminuiu, a fome diminuiu, o nível de pobreza diminuiu, houve uma espécie de uma abertura igualitária no mundo inteiro. Mas a partir de 1980, com o Consenso de Washington, com a crise do capitalismo, então de 80 até hoje, o que nós vemos é um recrudescimento de uma crise do capital, a ponto de estabelecer nesses últimos 30, 40 anos, uma dificuldade cada vez maior. Ou seja, que dificuldade cada vez maior é essa? Cada vez menos direitos para o povo, menos previdência, menos programas sociais, menos escola, menos saúde. Cada vez o estamento dos ricos se torna mais rico e o estamento dos pobres se torna mais afastado do estamento daqueles que são mais ricos. Estamos chegando ao final de mais um programa da TV Nazaré, o noticiaboa.com. Eu sou Robson Júnior, nós contamos com apoio do Zeca, como a gente chama aqui carinhosamente o Zeca, aqui na câmera, o James na edição, pesquisa de produção do Gleison, e agradecer a sua audiência aqui pela TV Nazaré, canal 53, ou você que está nos acompanhando simplesmente através da rede mundial, nos smartphones, na fanpage da Fundel. A todos,
um bom final de semana e até segunda-feira, quando começaremos a contar histórias da UFMA. Nós vamos conversar com o padre Abraão, do IESMA, e ele nos mostra a certidão de criação da Universidade Federal do Maranhão por uma inspiração de Dom José de Medeiros Delgado, que dá nome à Fundel, que é exatamente a gestora dessa televisão na qual você nos acompanha. Bom final de semana e até semana que vem.